Olá, bem-vindos a mais um Profiler e hoje vão certamente gostar muito do convidado. Conto-vos que do Liceu Francês foi estudar para a Suíça e acabou por, nos primeiros anos de carreira, desempenhar múltiplas funções que já nos vai contar. De regresso a Portugal, passou pelo mundo da publicidade e acaba também por criar as suas próprias empresas. Tem um gosto imenso por projetos próprios, pelo mundo académico, por projetos internacionais, um gosto pela mudança, que são também todos os temas que nós vamos abordar hoje ao longo da nossa conversa. Tenho imenso gosto em conversar hoje com o Pedro Valide, que é diretor de transformação para as áreas de Cloud, Data e Transformação Digital para a região da Western Europe na Fujitsu. Não me enganei em nada, espero eu. Nada, Olá, impecável, Pedro. perfeito. Bem-vindo. Perfeito. Obrigada por teres aceito o meu convite para podermos conversar um bocadinho Obrigado. hoje. Olha, estava eu a dizer que estudaste em Portugal no Liceu Francês, mas depois rumaste à Suíça para estudar gestão. Porquê gestão e porquê na Suíça? Boa pergunta. Os meus pais habituaram-me sempre a fazer as minhas próprias escolhas. São ambos empresários bem-sucedidos e acharam que uma coisa importante na vida deles foi certamente terem a possibilidade de fazer as escolhas. E incutaram isso nos filhos. Esta liberdade de pensamento e de autonomia. E aos 14, 15 anos, de repente viraram-se para mim e disseram: vais escolher o teu curso. E eu andei à procura, sozinho, falei com amigos, falei com pessoas conhecidas, etc. Puseram pessoas à disposição. Eu, de repente, dei comigo na Suíça aos 16 anos, sozinho, a escolher a universidade para um dia. Isto foi a conselho de amigos e em termos de recomendação. E aos 16 anos eu tinha tomado a decisão que aos 18 iria para a Suíça estudar. Segunda parte, porquê a gestão? Porque a gestão dá-me uma abrangência muito grande de temas e permite-me manter as minhas escolhas abertas para trabalhar numa série de indústrias e uma série de atividades. É um curso generalista, como toda a gente sabe, mas permite ter uma visão de conjunto das coisas. E eu sempre gostei disso. Além disso, aos 16 anos não temos necessariamente as melhores opções definidas, não conhecemos o suficiente sobre a vida, e disse: tenho que arranjar um curso, eu tenho as opções todas em aberto. E foi assim que, por mim, rumei à Suíça, onde estive numa das melhores escolas de gestão daquela área do mundo, porque achei, ok, já que vou escolher, que escolha uma coisa que eu realmente gosto e que seja muito bom. Olha, e aos 16 anos, porque ainda somos literalmente uns miúdos aos 16 anos, isso não assusta ir assim à procura daquilo que vamos começar a construir a nossa carreira, não é? Saíste, não é ao mesmo tempo que tem o seu quê de interessante e de desafiante, não é igualmente assustador de alguma forma? Na verdade, não. Foi assustador quando aos 3 anos comecei a viajar, porque fui habituado a viajar cedo e a ver o mundo cedo. Os meus pais sempre acharam que isso era importante e hoje em dia agradeço-lhes muito porque realmente foi a melhor abertura que me deram em termos de mindset e de estar aberto para coisas novas. E aos 16 anos, para mim, foi mais uma viagem. Mas é verdade, sim, aos 16 anos não temos consciência do que queremos ser ou sequer do que é a vida. Eu disse: ok, vou à descoberta e alguma coisa há de acontecer. E foi assim que foi. Que foi feito este trajeto, sozinho, à procura de mim próprio, a tentar descobrir onde é que era o sítio, mas eu sempre gostei muito disso, de ir à descoberta e de Crescemos coisas mais novas. depressa, de alguma forma, também assim. Na verdade, sim. Quando fui para lá aos 18 anos, cresci muito. Sofri muito, mas cresci muito. Não estava à espera. O impacto inicial foi grande. Eu lembro de estar várias vezes numa montanha, porque aquilo era no meio da montanha, na Suíça, não é? Estar mais ou menos numa montanha sozinho a chorar, nos primeiros 2, 3 meses. E ao fim de 3 meses olhei para mim e disse: não, isto é mais um desafio, estás a gostar imenso, é uma oportunidade única. Tinha 50 nacionalidades na universidade. Eu digo: isto é uma oportunidade única de conheceres o mundo. E a partir desse momento foi sempre a dar. E acabei entre os 10 melhores. Olha, estava eu a dizer também há pouco que no início da tua carreira tu optaste também, uma vez mais, naquilo que estavas a dizer da diversidade, da abrangência, por ir desempenhar múltiplas funções ao longo de alguns anos. Como é que foi? Porquê é que fizeste uma vez mais essa opção livre, não é? De vou experimentar um conjunto de coisas e depois logo se vê. Ao contrário do que a maior parte das pessoas possa ter acontecido, a maior parte das pessoas, a minha vida foi exatamente o contrário de tudo o que eu tinha planeado. E tem a ver com feliz concorrer, ou às vezes infeliz concorrer de circunstâncias. Passo a explicar. Eu, 6 meses antes de acabar o curso, tinha 6 propostas em cima da mesa. Porque a escola era uma das melhores do mundo e ia muita gente lá buscar, cadeias hoteleiras, etc. Então eu acabei o curso e fui para a Alemanha. Passado 2 meses, o meu avô falece, eu tenho que voltar a Portugal para o funeral, vejo a minha família mal e fiquei em Portugal. O grupo que me tinha contratado para ir para a Alemanha ofereceu-me uma posição em Portugal, diferente. Portanto, eu com 21 anos era subdiretor de hotel.
Portanto, vamos no segundo emprego no espaço de 4 meses. No final desse ano, depois de fazer isso, vais fazer a abertura de um hotel. Existe um hotel que vai abrir e eu, de repente, sou convidado a fazer a abertura. Portanto, no espaço de um ano, eu tive 3 empregos dentro da mesma empresa ou do mesmo grupo. Mas, mais uma vez, fui um feliz concorrer de circunstâncias. Não é algo que eu tenha procurado de propósito, E isso mas também foi em acontecendo. diferentes geografias. Em diferentes geografias. Quer dizer, passei da Alemanha, no meio da Guerra do Golfo, atravessei a Europa toda, praticamente, de carro. Não se via nada para trás, com as malas, literalmente, não é às costas, mas dentro do carro. No meio da neve, vim para aí fora, fiz 2000 quilómetros. Cheguei 2 horas antes do funeral, um bocado como se fosse quase uma tarefa. Fui ao funeral, acabei o funeral, fiz o meu luto, obviamente, estive com a minha família, etc. No dia seguinte telefonaram-me, disseram que queriam falar comigo e ofereceram-me, não procurei nada. E uma semana depois estava no Porto a trabalhar, lembro perfeitamente, tive que arranjar uma casa a correr, não tinha onde dormir sequer, mas a vida é feita destas coisas giras e eu gosto desta aventura, destas coisas novas. Depois acabas por estar algum tempo a trabalhar em várias geografias, como estava a dizer, e depois regressas a Portugal. Sim, regressei a Portugal nessa altura por causa da família. Pelo meio, uns anos mais à frente, fiz uns périplos pela Venezuela, Espanha, estive na Sérvia também em 2006, 2007. Também, mais uma vez, foi um projeto que eu ganhei e que fui para lá para desenvolver e para levar uma multinacional para lá. Portanto, a minha vida tem um cariz internacional muito grande. Não consigo imaginar o mundo de outra forma, senão estar em várias geografias, com várias pessoas de várias nacionalidades, e já vamos falar um bocado, imagino, sobre os negócios que estou a montar e o que já montei. Não há duas pessoas do mesmo país, portanto, eu não vejo as coisas de outra maneira. Eu acho que isso é a verdadeira diversidade, não é? Quando regressas, efetivamente, depois a Portugal, depois dessas várias experiências que tens, passaste pelo mundo da publicidade e rapidamente, a verdade é que assumes um novo projeto no eBay como Country Manager. Foste também muito jovem e já tinhas acabado de comentar que com 21 anos eras o diretor do hotel, mas aqui uma vez mais, muito jovem assumes a função de Country Manager, portanto a responsabilidade global de um negócio. Como é que na altura foi tão jovem assumir esta responsabilidade e quais é que sentiste, se ainda te recordas, dos teus principais desafios na altura? Bem, sim, eu criei uma startup na área de e-commerce que de repente foi adquirida pelo grupo eBay. Na altura chamava-se eBazaar, que foi comprado pelo grupo eBay. E eu de repente, com 29 anos e 4 dias, torno-me Country Manager de eBay para Portugal. Mais uma vez, foi um feliz concorrer de circunstâncias. Eu não tinha pedido, eu estava a fazer uma startup, estava a viver o meu propósito, todo contente, a entrar no mundo da internet na altura. Isto há 20 anos atrás. Porquê que na altura decidiste avançar? Como é que surge tudo para avançares com essa tua startup na área do e-commerce? Bem, quando eu estava a trabalhar, conheci a internet. E comecei a navegar, como sou uma pessoa que adora aprender e adora ver coisas novas, passava horas a navegar. E um belo dia calho no eBay e digo, isto é muito giro, isto um dia vem para Portugal. Vou abrir uma coisa parecida, porque isto faz todo o sentido para o mercado português. E de repente tornámos número 1 no mercado. Não éramos uma grande coisa, mas éramos os únicos. Portanto, tornámos número 1, por definição. Outros entraram, mas nós já estávamos cá antes. E um belo dia recebo um e-mail a dizer que queremos ir a Portugal para falar contigo, para ver o que é que podemos fazer juntos. E fomos jantar fora, lembro perfeitamente disto, e ao fim de 10 minutos estavam a dizer que queremos comprar 100% da empresa. Assim. Não tinha chegado ainda o prato principal. E eu disse, ok, vamos falar sobre isso, sim. E antes do jantar tínhamos fechado o negócio. Foi um amor à primeira vista. Concretizámos passado 2, 3 meses. E eu, de repente, estou nesse mundo sem saber muito bem como. Entrei para o mundo internacional, fazia parte dos country managers, ia a Paris reportar dados todos os meses. E entrei para um mundo internacional onde eu já estava. O facto de falar francês correntemente também me ajudou, se calhar. Os franceses também gostam muito disso. Mas, sobretudo, já tinha uma visão internacional muito desenvolvida. Era isso que eu ia dizer. Tu já tinhas, de facto, essa visão já. abrangente, já tinhas estado em muitas geografias, conhecido muitas culturas, e isso ajuda depois também. Claro. Não é? Tu falaste-me em desafios. Qual foi o primeiro desafio? O primeiro desafio é, o que é que eu vou fazer com este cargo tão importante, onde tem a imprensa a falar comigo, a querer falar comigo, tenho uma agência de relações públicas a tratar de toda a comunicação, represento uma marca que está cotada em bolsa, e de repente comecei a olhar para mim e disse, não, isto
é a mesma coisa, só que em formato maior. E, portanto, como já tinha uma experiência internacional bastante marcada, disse, ok, vou agir isso como das regras dos bons princípios e valores, que é o que é que eu quero fazer, o que é que a equipa precisa de mim para fazer, e vou funcionar como uma pessoa que está cá para ajudar, para apoiar e para desenvolver. E foi assim, e continuamos a ser número 1, mas foram 2 meses a pensar e depois executar, depois foi fácil. Eventualmente a forma, que não é seguramente tão simples de executar como coisa, mas a forma simples como tu punhas as coisas, sem grandes complexidades, sem grandes ai, é também uma coisa que no fundo tem ajudado e te ajudou desde muito cedo na tua carreira, porque tu falas de Sim. facto de uma forma muito prática, muito pragmática, sem grandes enredos no fundo. Isto foi algo que eu aprendi desde muito cedo. Eu sempre tive uma grande vontade, uma sede louca de aprender coisas. Eu estava na universidade, por exemplo, uma parte que nós tínhamos 2 semanas de fazer cozinha, e que era das 9 ao meio-dia. E como eu queria aprender, dizia aos chefes de cozinha, eu quero ficar cá o resto da tarde, não tenho aulas, quero aprender coisas. E eles punham-me a aprender uma série de coisas. E tive o privilégio de almoçar com os chefes de cozinha, e eles olharam um bocado comigo como rookie, e depois foram-me dando dicas práticas. Hoje em dia, após 30 anos de ter acabado o curso, ainda tenho professores a quem eu ligo, às vezes às 2 da manhã, com todos os meus pensamentos, e não consigo desengatar, e eles dizem-me sempre, volta ao simples e àquilo que tu sabes. Todos os problemas grandes são uma série de pequenos desafios, só tens que começar pelo primeiro. E é por aí que eu vou. E depois, curiosamente, é como um novelo vai-se desenrolando e as coisas acabam de correr bem. Acho que a maior dificuldade de resolver problemas está em nós, não está no problema em si. É nós pensarmos de uma forma diferente e ir para a frente. Olha, e os teus projetos, porque depois entre 2001 e 2003 foste também Country Manager da T-Online e da Wilson Learning de Portugal, foram mais 2 grandes desafios rumo ao teu caminho? São 2 coisas completamente diferentes, mas é engraçado tu falares deles na mesma pergunta. Eu, mais uma vez, feliz de concorrer a circunstâncias, quando estava no eBay, fui falar com o portal Terra à Vista, que era um dos nossos parceiros, e conheci um senhor espanhol, que não sabia que era o diretor-geral para a Ibéria, que me recebeu, porque eu disse que não estava contente com o facto de ter demorado muito tempo a responder, etc. E ele olhou para mim e depois veio-me acompanhar cá fora, que eu achei um grande privilégio, porque é uma pessoa muito poderosa, muito importante na T-Online. E ele veio-me dizer, tu vais trabalhar connosco. Eu gostei da tua forma de ser, foste assertivo comigo, disseste-me exatamente as coisas que tinhas que me dizer, e eu gosto de pessoas assim. E, portanto, fui mais uma vez convidado para entrar no T-Online. Portanto, foi um convite puramente institucional, uma passagem corporativa de uma empresa para a outra, algo que acontece normalmente na carreira de uma pessoa. A Wilson Learning é uma coisa completamente diferente. Quando eu saio do Terra à Vista, fico a pensar o que é que eu vou fazer agora à minha vida. Já fui como diretor-geral de uma empresa, já fui country manager. Qual é o próximo passo? E pensei, está na altura de voltar ao básico outra vez, que é criar as minhas próprias coisas e depois logo se vê. E, portanto, sentei com o meu sócio, lembro perfeitamente da minha casa, e dizemos o que é que vamos fazer na nossa vida. E começámos a ver na internet. Quando não sabes o que fazer, vais ao teu melhor amigo, que é o Google. Vais à internet e começámos a ver, ok, esta é uma área que nós gostávamos de estar. É uma área que eu preciso, porque apesar dos meus 32, 33 anos na altura, sentia claramente que podia melhorar muito mais a minha comunicação, os meus soft skills em geral. É uma área que ainda estava, na altura, pouco desenvolvida em Portugal. Eu disse, ok, temos que procurar um player que não esteja cá e queira vir para cá. E pegámos o telefone e ligámos para a recepção da sede da Europa, da Wilson Learning. Passados 2 minutos estamos a falar com o vice-presidente para a Europa, que nos disse, ok, vamos falar, mandas o CV, quando é que podem cá estar? Eu disse amanhã. E no dia seguinte estava em Londres, a fechar o negócio para trazer para cá. Foi no espaço de uma semana, nós fechámos uma parceria internacional com representação plena para Portugal, e a Wilson Learning de Portugal nasce do zero. 0 clientes, 0 leads, 0 conteúdos em português, 0 tudo, não é? 0 Como é que se empregados. monta isso desde raiz? Isso é que é a verdadeira paixão. É começar mais uma vez por, ok, quais são as pessoas certas que nós queremos? Esta foi talvez a tarefa que para nós foi a mais desafiante, que é como é que vamos encontrar as pessoas certas? Chegámos à conclusão que as pessoas em Portugal gostam muito de algo estável. Uma coisa que está a começar não é estável. As pessoas em Portugal gostam do ordenado certo. A maior parte das pessoas tinha um ordenado variável, porque nós não podíamos pagar um ordenado fixo a toda a gente em termos absolutos. Portanto, era contrário às regras.
Portanto, à medida que fomos assustando as pessoas nas entrevistas, eliminámos 99% das pessoas e ficaram 1% de pessoas que tinham o mesmo mindset que nós. Portanto, foi uma seleção natural, as pessoas foram saindo, nós vimos claramente que não iam aceitar. Nós propusemos a metade do que as pessoas pediam e dávamos 4 vezes mais em bónus. E de repente criámos uma empresa de gente que atirada para a frente, que quer resolver as coisas, que quer tocar o barco para a frente, todos com um interesse muito grande nisso. A pressão era gigantesca para vencermos. E vencemos porque trabalhámos juntos. Todos com o mesmo mindset. Portanto, são 2 casos completamente diferentes, mas eu pessoalmente gostei mais do segundo. Nunca me esqueci disso. Porque, na verdade, essa componente que estavas a mencionar, do fixo e do variável, o facto das pessoas ganharem consoante aquilo que a empresa também ganha, torna que o projeto seja ainda um bocadinho mais delas do que seria noutro formato. Completamente. E isso só funciona se nós tivermos uma liderança que é capaz de aceitar isso como as regras de jogo em termos de sentir pressão de pessoas que têm o mesmo interesse que nós. Muitas vezes uma das grandes lições que eu tirei da minha vida foi: nós não podemos dizer aos outros para fazer uma coisa diferente, nós estaríamos prontos a fazer, independentemente da dificuldade. E sobretudo quando há dificuldade. Portanto, temos que aceitar claramente que não somos mais inteligentes que os outros. Há pessoas que vão ter ideias melhores que as nossas, ainda bem, espero que estejam do nosso lado. Os outros podem ir para a concorrência, não há problema nenhum. Mas essas pessoas são as pessoas mais valiosas que nós temos que apostar numa empresa. E esse mindset é criado e é respeitado. E, portanto, quando se está a trabalhar com variáveis, as pessoas, de alguma forma, tornaram-se sócias da empresa, interessadas, e temos que lhes dar todo o apoio necessário para executar ideias que elas próprias vão ter. Porque as pessoas, de repente, acordam, estão inspiradas e é como se estivessem na sua própria startup. Isso é que é a parte bonita de ter uma startup. Esse teu gosto por depois, em 2003, tu também crias as tuas próprias empresas, uma vez mais, de raiz. Esse gosto que tu tens por criar, por fazer acontecer, por mudar, que é um dos teus grandes gostos, é efetivamente a mudança. Isto surge porque, como estavas há pouco a dizer, saí deste projeto e tive que pensar o que é que eu vou fazer agora à minha vida, ou a tua natureza é efetivamente essa? É um bocado dos dois. Essa é uma boa pergunta. É um bocado dos dois. Eu costumo dizer que sou um eterno satisfeito e um eterno grato. Sou extremamente grato pelo que consegui. Eu tenho um ritual muito giro que eu gosto muito, que é, cada vez que tenho uma pequena vitória, levo a família a jantar fora. Não interessa se correu bem algo no trabalho, não interessa se consegui um cliente novo, não sei se interessa grande ou pequeno. Todos os momentos devem ser celebrados. Eu acho que a verdadeira gratidão em prática é isto, que é: meu Deus, eu consegui uma coisa melhor. Estou aí na direção certa. Nunca me preocupei com o dinheiro. Preocupo-me em dar os passos certos, na direção certa, com as pessoas certas. O dinheiro chega naturalmente. E quanto mais estiveres com pessoas positivas e afastares as pessoas negativas, mais tempo vais ter para as pessoas positivas que vão tornar a tua vida melhor. Essa, para mim, é a verdadeira gratidão. Olha, estás também ligada à prestação de serviços para o mercado de oil and gas, para os mercados de língua oficial portuguesa. Se eu estiver a dizer alguma coisa que não seja correta, aqui nas minhas pesquisas, tu diz-me. Este tipo de projetos, onde tu estás ligado ao desenvolvimento de negócio, onde tu tens uma proximidade grande ao negócio, é também isso que te permite depois, no dia-a-dia dos próprios negócios conseguires ir fazendo a diferença? Sim, e agora olha, esta é uma primeira mundial, porque eu nunca contei esta história da Adrilnet, é uma história muito gira e que mostra realmente este mindset que eu também vivo ao contrário. A Adrilnet falou comigo, conheci-os em 2007 em Bucareste. No final de uma tarde, fomos a um hotel em Bucareste, onde conheci o dono da Adrilnet. E estivemos a conversar, começámos a conversar às 6 da tarde, acho eu, e havia um buffet fantástico de doces. Como é que se diz? Sobremesas, etc. E ele e eu descobrimos uma paixão louca por sobremesas juntos. Estivemos a conversar até às 11 da noite, durante 5 horas. E ele, no final de 5 horas, diz: eu não sei o que é que tu e eu podemos fazer juntos, mas faço questão que façamos alguma coisa juntos. Portanto, vens a Marselha ter comigo e vamos falar um bocadinho, ou continuar a conversa. E eu assim fiz, passado uma semana. Eu na altura estava a morar em Belgrado, na Sérvia. Disse: ok, Marselha são 1600 km, isto é um tirinho. E no mesmo dia estava em Marselha, passado uma semana. Ele mostrou-me, e é curioso, quando ele estava a mostrar a empresa dele, que era uma coisa com uns 400 ou 500 metros quadrados, cheios de pessoas, ele abriu um gabinete e disse: olha, este é o teu gabinete quando vieres para aqui. Não tínhamos falado sobre o que é que seja. E ele diz-me assim: agora vai pensar
usando a Drillnet, todos os clientes de Drillnet, o que é que queres fazer? Eu de repente disse, ok, vamos alargar a rede de serviços. E montámos um catálogo mundial que eu levei a vários clientes e começámos a faturar juntos, a trabalhar juntos, numa área em que eu tinha autonomia total para fazer o que eu quisesse. Ele nunca, absolutamente nunca, me disse que não a nada. Nunca vi uma coisa assim. Eu digo, este é o verdadeiro espírito das pessoas com quem eu quero trabalhar. Hoje em dia somos grandes amigos e ele diz-me, Pedro, faz o que quiseres, queres ficar com os Palopes, é para ti, queres ficar com a América Latina, é para ti, ficas nosso representante. Eu, na verdade, sou advisor da administração da Drillnet, que é uma empresa internacional, há mais de 10 anos, por uma questão de amizade. Falamos praticamente, eu diria, 2 em 2 fins de semana, estamos a falar juntos, batemos umas bolas, etc. Sou incapaz de levar €1, porque a forma como ele faz as coisas é incrível. E, portanto, tenho um acesso ao mercado oil and gas internacional desde o primeiro dia, porque houve uma confiança que se estabeleceu muito grande e nunca mais acabou. Tu dizias no início da nossa conversa que o teu percurso tem sido tudo menos planeado. E a verdade é que, à medida que o vais contando, é muito curioso ver que as coisas têm surgido na tua vida sempre com base nas relações que são estabelecidas com outras pessoas. É. Por isso é que eu digo as pessoas certas. E é um verdadeiro... eu digo isto porque eu tenho uma facilidade muito grande em relacionar-me com pessoas por causa do meu percurso internacional. Eu falo com um francês, como falo com um espanhol, como falo com um suíço, como falo com um venezuelano, como falo contigo, ok? Da mesma forma, não tem qualquer diferença para mim e sinto perfeitamente à vontade e gosto desta diversidade na minha vida. Não há 2 dias iguais, não há 2 manhãs iguais e gosto disso. Porquê que isto é importante? Uma coisa que eu aprendi, isto foi um fruto, eu tenho um doutoramento em separações, vou na minha 3ª relação, e fui aprendendo com os erros todos que fiz. E uma das coisas que eu aprendi, até na minha vida pessoal, foi afasta-te de pessoas negativas. Afasta-te de pessoas que têm um problema para cada solução, afasta-te de pessoas que falam de outras pessoas de uma forma negativa e afasta-te de pessoas que vão-te dizer mal ou provocar-te medo sobre coisas que eles nunca conseguiram fazer. E, portanto, procuro de uma forma muito seletiva e aprofundo relações com as pessoas que realmente trazem algo positivo na minha vida. Por isso é que eu sou grato. Eu sou grato de ter a coragem de fazer isto e tenho relações que têm 10 anos, 15 anos, que eu tenho um prazer gigantesco em estar uma tarde inteira a falar e nunca faltam temas. São essas pessoas que me trouxeram a minha verdadeira riqueza na minha vida, que é a aprendizagem, a partilha, a confiança, dar desinteressadamente e ajudar de uma forma perfeitamente altruísta. Isso trouxe-me tudo o que eu tenho de bom na minha vida, ironicamente. Começa por ajudar os outros. E nessa linha, é também por isso que assumes o teu lado de professor universitário, ou seja, sentes que também em ambiente de sala de aula aquilo que tu tentas é efetivamente transmitir e aportar verdadeiro conteúdo aos teus alunos que os prepare para o dia-a-dia daquilo que vai ser o resto da vida deles. Eu sou um professor um bocado atípico, dizem-me isso. Não, sou extremamente prático. As minhas reflexões não são de vamos dar a matéria, vamos ver o que é a matéria. Não. Vão ler coisas e vamos bater umas bolas juntos. Vamos falar, dizer para a vossa realidade, para o vosso contexto, para os vossos desafios, para que é que isto serve. Portanto, todo é feito na base de uma partilha, na base de entender qual é a situação. Uma coisa que eu faço sempre, que já se tornou um standard meu. Durante todo o curso, todo e qualquer aluno ou aluna meu tem o direito de me pedir one-to-one. Quando quiser. Pode ser um consultor de borla, se quiserem. Podem falar sobre as questões das realidades, quais são os desafios, dificuldades em implementar o que é que seja, ou simplesmente falar sobre um problema pessoal que precisam de apoio. Esta é uma liberdade que eu dou. Hoje em dia tenho o orgulho de dizer, os meus alunos da Europeia, nós ainda mantemos relações. Aliás, amanhã vou estar com uma aluna minha que me pediu ajuda, diz que quer falar não sei o quê, mas às vezes gostam disto. E é esta partilha que é riquíssima. Isso prepara também as pessoas mais para o dia-a-dia, não é? Completamente. Para o lado prático daquilo que é estar dentro das organizações. Completamente. Na verdade, eu estou a fazer aquilo que há 30 anos faço com os meus professores da universidade. Eu tive professores de Harvard, em que eu ligo às vezes às 3 da manhã a dizer tenho um problema. E eles estão lá para mim. E eu digo, meu Deus, a diferença que isto faz na minha vida, 5 minutos com uma pessoa inteligente ou com uma pessoa que tem outro ponto de vista, e eu mudo totalmente
deixei de ter um problema, passei a ter várias soluções e várias oportunidades. Eu digo, tenho que fazer o mesmo, porque isto tem a ver com o meu propósito. O meu propósito é ajudar as pessoas a desenvolverem-se e a melhorar os resultados da empresa através das pessoas. Portanto, esta parte das pessoas, para mim, não é algo que eu faça por obrigação. É algo que é um verdadeiro prazer. Olha, e nesse teu fio condutor até então, fruto um bocadinho das pessoas que ias conhecendo, das relações que ias estabelecendo, das oportunidades que iam surgindo e que tu também, com muito trabalho, as foste agarrando, surge o projeto Fujitsu. Né? Que no meio disto tudo parece assim uma coisa mais, não quero dizer estruturada, mas mais dentro daquilo que é um proforma, digamos assim. Como é que surge esta possível integração no universo Fujitsu e na altura que funções é que tu foste desempenhar quando chegaste em 2017? Ui, boa pergunta. Em 2014, 2015, sinto que está na altura de dar um rumo diferente à minha vida. Estava a fazer consultoria, de repente comecei a ter muito sucesso, mas deixei de ter tempo para a família. E estava a tentar ter sucesso numa terceira relação, que ainda hoje perdura, graças a Deus ou graças a nós, e disse, ok, muito bem, tenho que mudar de vida, vou trabalhar por conta própria. Disse, vou fazer uma pausa na minha vida, um momento para pensar, mas não consigo estar parado. E pensei, quais são os desafios que nós temos no século XX? Informação e a água. Curiosamente, há 5 ou 6 anos, eu pensei na água. E pensei, boa, a água não tenho nada a aportar de valor acrescentado à água, vou para a informação. E comecei do zero. Comecei a trabalhar num call center da própria Fujitsu. Rapidamente, e isso estou extremamente grato à Fujitsu, viram o meu potencial. E ao fim de 4 meses fui promovido. E já fui promovido 7 vezes em 6 anos. Tenho a sorte de trabalhar com pessoas fantásticas em Western Europe. Tenho um chefe que é exatamente o que eu procuro, quer dizer, não está lá quando eu preciso, de resto diz-me o que é preciso fazer e depois eu faço da forma que entender. Isto para mim é a combinação mágica fantástica. No fundo, nestes últimos anos, tu tens vindo a ter oportunidades internas que muitas vezes as pessoas têm que procurar externamente noutras organizações. Tem acontecido naturalmente. Cheguei a chefiar o Departamento Mundial de Traduções da Fujitsu, uma equipa de 4 pessoas. Tivemos coisas fantásticas. Foi mais uma vez, havia uma necessidade. Eu fui para lá temporariamente, foram buscar, estive lá 4 meses, resolvi o assunto. Quando eu penso que está tudo bem, agora vou finalmente poder acalmar um bocadinho. Disseram, não, mas Pedro, mas há aqui mais uma questão para fazer. Portanto, isto foi tudo acontecendo naturalmente, mas são uma série de projetos de 6, 9, 12 meses, às vezes é endireitar, às vezes é começar do zero. E eu acho que a verdadeira motivação ou o verdadeiro propósito de uma empresa hoje em dia é tornar-se este organismo vivo, em que temos uma série de skills, uma série de competências, uma série de pessoas com um mindset e vamos buscar as pessoas certas para desempenhar funções, como se fosse um pool de recursos gigantesco. E eu acho que é isso que é que faz a verdadeira força da Fujitsu, é ter esta capacidade informalmente de juntar equipas. E a área tecnológica, esse espírito está muito vivo, não é? Na própria tecnologia, nas próprias tecnologias e as pessoas que estão lá, de conseguir juntar equipas fortes, fazê-las, desfazê-las à medida das necessidades. Isso é um jogo que eu adoro jogar porque acho que este é um jogo vencedor. Uma vez mais, vindo tu, sendo um cidadão do mundo, a gerir a área de transformação para uma região grande como Western Europe, como é que é a tua logística? Ou seja, como é que é o teu dia-a-dia, dada a responsabilidade que tens de equipas dispersas? Como é que fazes no teu dia-a-dia para gerir tudo isto? Desde que eu cheguei em 2019, quando o meu chefe me convidou, nós temos tentado fazer uma job description. Ainda não conseguimos. Continua em aberto. Em 2019, quando se começou a falar, já se falava há vários anos, obviamente, mas em termos da região Western Europe, que são 6 países e são cerca de 6 mil pessoas, de repente dissemos, ok, os nossos clientes cada vez mais estão a precisar da área de cloud, estão a precisar da área de data, informação é o petróleo do século XXI, não é? Como costuma dizer, e vão precisar de questões relacionadas com cibersegurança, o quanto nós estávamos certos, infelizmente, não é? Com tudo o que se vê a acontecer, e finalmente vão precisar de transformação digital no seu total. Na Western Europe 2019, eu fui o empregado número 2 deste projeto, o primeiro foi o meu chefe, e daí montámos tudo do zero. Portanto, foi uma espécie de startup dentro de uma empresa gigantesca com 100 e tal mil pessoas que de repente nasce a nível regional. Este foi o desafio. E eu senti-me que estava outra vez numa startup. Onde a única coisa que nós tínhamos é uma folha em branco a dizer os nossos clientes precisam de. Portanto, foi tudo de mercado para dentro
e agora vamos criar todo o resto. No fundo, responder às necessidades que viam, que existiam. Foi só isso. É tão básico como isso. Mais uma vez, não podias ter dito isso melhor, Sílvia. Nós temos que pensar em coisas muito básicas. Nós só somos relevantes quando há uma necessidade. Se é de um cliente, então é uma empresa. Se é de uma pessoa, é outra pessoa que pode ajudar. E temos que voltar a essas coisas simples, essas conversas informais, como estamos a ter agora, e que nós podemos realmente todos aprender uns com os outros. E temos que deixar-nos de todo o resto que está à volta disso e passar a coisas muito mais simples, que isso é que é a verdadeira natureza humana. Olha, e os desafios de gerir, para além de equipas remotas, equipas dispersas do ponto de vista geográfico, como é que nós geramos engagement nestas equipas de trabalho? Fazendo erros todos os dias. Experimentando, só há uma regra, não se pode desistir. Nós temos experimentado vários modelos que hoje em dia dentro da Fujitsu são modelos que estão a ser replicados. Nós criámos o modelo das microempresas, que é pequenas startups de grupos de 7 ou 8 pessoas em cada país, onde, por exemplo, o responsável por essa pequena equipa tem todos os poderes para fazer o que quiser. Tem um orçamento à sua disposição, pede os recursos que é necessário e é 100% dono do espetáculo, que nós costumamos dizer, e eles é que estão à frente da situação. Só respondem pelos resultados. Mas a forma como o fazem não é absolutamente nada comando and control, tudo o contrário. E nós e a equipa principal funcionamos um bocado como se fôssemos... A imagem que usámos foi: nós somos o board de uma startup que tem um financiamento de uma capital de risco e uma vez por mês reunimos o board para falar com essa pessoa e para dar conselhos. E é assim que funciona. E foi assim que nós conseguimos disparar não só o engagement, atrás do engagement veio a produtividade, atrás da produtividade vieram os resultados. E de repente tivemos crescimentos da ordem dos 2 dígitos nestas áreas. Hoje em dia, este é um modelo que a Fujitsu olha com muita atenção, até desde o Japão, onde nós somos várias vezes a falar sobre isso. Portanto, é um orgulho que eu tenho gigantesco de ter sido um acto de coragem do nosso vice-presidente da região, que de repente disse: vamos implementar uma coisa completamente diferente do que está a ser feito. E resultou. Eu lia não sei se era um texto teu, mas era pelo menos um texto onde tu tinhas participado, que dizia que, e vou ler, o fator principal do sucesso da transformação digital nas empresas não é a tecnologia, é a liderança. Porquê, Pedro? Ok. Quando nós pensamos em transformação digital, pensamos em tecnologia. Regra geral, é uma associação de ideias. A transformação digital acontece porque há um desafio de negócio ao qual a transformação digital vai entregar uma solução ou parte de uma solução. Entre outras, o desafio de negócio leva a mudanças culturais, leva a recrutar pessoas com outro perfil, com outro mindset, leva também a ter um posicionamento diferente de marca, leva a uma série de coisas. Isto é um desafio de negócio normal do dia-a-dia. Hoje em dia pusemos a componente de transformação digital e pusemos-la no centro da atenção. Na verdade, a transformação digital acontece porque há um desafio de negócio. Não é por acaso. As empresas não têm que se tornar muito mais digitais porque de repente está na moda. É porque o mundo assim o exige, porque as relações passaram a ser remotas, por N fatores que eu poderia descrever aqui, mas a transformação digital acontece como uma forma de continuarmos a ser competitivos e relevantes no mercado em termos de empresa. Para haver tudo isto, mudança de cultura, mudança de mindset, começar a pensar de uma forma diferente, qual é a melhor forma de o fazer? É a liderança ser o verdadeiro driver desta mudança que é necessária e que, entre outras coisas, culmina numa transformação digital. É só isto. Portanto, o verdadeiro ponto de partida não é tecnologia. A tecnologia é um meio para atingir um fim. Nossa preocupação quando estamos na Fujitsu, ou em tudo o que eu faço até cá fora, é entender quais são os desafios de negócio. Quais são os desafios que o mercado está a dar às pessoas, como é que as pessoas estão a reagir nisso nas empresas e depois transformar. E sim, há uma parte que é a transformação digital, que não é só tecnologia, ok? Tem a ver com o mindset, criar dashboards para poder tomar melhores decisões, passar tudo o que nós temos a nível de servidores, etc., em vez de estar em salas gigantescas, que hoje em dia não faz. É muito mais rentável tê-los na cloud e é assim que os negócios nascem naturalmente na Fujitsu. É por uma necessidade de nós ajudarmos as empresas a serem cada vez mais competitivas. Como é que tens sentido a evolução do mercado em tudo o que são estes verdadeiros processos de mudança nas organizações? Estamos mais predispostos à mudança hoje? Não, não estamos. Estamos à espera ainda
que venham dizer o que é que vai mudar, em vez de pensarmos o que é que nós podemos mudar hoje. Isto tem a ver com a forma como as empresas são lideradas. Não tem a ver com as pessoas serem boas, ou más, ou médias, ou muito boas. As pessoas... Ninguém gosta de trabalhar numa empresa que não vê um futuro. Ninguém gosta de trabalhar numa empresa com mau ambiente. Ninguém gosta de trabalhar numa empresa onde toda a gente sabe que há uma necessidade de mudança, mas ninguém dá o primeiro passo. Isso é frustrante, para dizer o mínimo. A questão é como é que nós vamos criar, dentro das empresas, quando chegamos lá, os desafios que encontramos, para responder à tua pergunta, são o que é a liderança, qual é o estilo de liderança que existe, o que é que já foi tentado e porquê é que as pessoas não estão sozinhas, proativamente, a mudar coisas. Depois encontramos questões de poder, encontramos questões de silos, encontramos uma série de coisas, aquilo tudo que nós conhecemos. Mas a partir do ponto de partida é que estilo de liderança é que está a haver? Qual é o grau de engagement das pessoas? São as pessoas que mudam as empresas, não são as empresas que mudam as pessoas. E isso pode efetivamente criar mais, menos ou nenhuma resistência quando tentamos fazer essas transformações? Há sempre resistência. Porquê? Porque tu vais ter sempre numa mudança. Há aqui um paradigma que se calhar vamos ter que mudar juntos. Que é o seguinte, nós assumimos sempre, quando fazemos um plano de mudança, que toda a gente vai transitar ao mesmo tempo e aquilo é um plano só numa direção. Nunca é verdade. Não há nenhum plano que sobreviva à execução. Tu, quando tens uma mudança, vais ter pessoas que dizem fantástico, vou mudar, e já passaram logo para a nova situação. Tens pessoas que, ao contrário, estão extremamente bloqueadas, independentemente da razão, ok? Não interessa, tem a ver com o caráter das pessoas, é preciso saber respeitar isto. Isto é que é a verdadeira inclusão e diversidade, ok? E tens pessoas que estão no meio. Para todas essas situações tens de ter um plano de resistência. Eu chamo de plano de resistência, mas na verdade é um plano de mudar a mudança. Porque há pessoas que se calhar não entenderam bem o que é que vão ganhar com isso. Há outras que simplesmente estão numa situação difícil pessoal e é preciso saber respeitar isso e dar um bocadinho mais de tempo. E há outras pessoas que vão analisar muito mais dados antes de entender se é bom ou mau e também não há problema nenhum com isso. É preciso saber fazer esta mudança pensando que a mudança vai mudar. Envolvendo as pessoas, talvez, não é? Totalmente. Totalmente. A razão principal, número 1, pela qual mais de 50% das iniciativas de mudança não têm sucesso, é por causa das pessoas. Porque lhes impomos a mudança? Porque não comunicamos coisas muito simples como porque é que é importante a mudança, do ponto de vista estratégico, o que é que elas vão ganhar, o que é que a empresa vai ganhar e, mais importante, qual é a nova situação em que eles vão estar. Há preocupações que são perfeitamente legítimas. Vou mudar de chefe? Não vou mudar de chefe? Vou mudar de departamento? Qual vai ser o meu futuro? Como é que está a empresa? Isto é demasiado arriscado? Não é demasiado arriscado? Como é que eu tenho alguém que me apoia? Como é que eu tenho alguém que me vai dar o meu desenvolvimento, novas competências que eu preciso? São perguntas muito básicas, muito simples, mas extremamente legítimas. Porque as pessoas que não estão no centro da decisão, que não sabem o que é que está planeado, isso gera-lhes até incerteza, mais do que outra coisa qualquer, não é? Pior, imagina que, de repente, há uma mudança que está a acontecer. Não forem envolvidos, o que acontece? Eles pensam, eu estou fora do círculo de confiança. Não faço parte do grupo de decisão, não faço parte do grupo que está... Eu estou a ser submetido a esta mudança. Ninguém falou comigo para saber se eu acho bem, o que é que podia ser feito melhor, etc, etc. As mudanças têm que envolver as pessoas. Elas falham ou ganham pelas pessoas. Todo o resto é uma questão de técnicas, de frameworks, etc. Mas o contacto, aquilo que nós estamos a ter aqui, isto continua a ser o mais importante. Olha, não sei exatamente como é que tenho de fazer esta pergunta, porque a tua resposta pode ser uma panóplia de opções. Tu, perita em mudança, ao longo de toda a tua carreira, nos inúmeros desafios que já tiveste, qual é aquele que consideraste efetivamente crucial na tua carreira profissional? O meu último sucesso. E mais importante do que isso, esse é o número 2. O primeiro é, qual foi o meu último erro? Eu tenho aprendido muito mais com erros do que com sucessos. O desafio é, eventualmente, a forma como que arranjas para contornar e para aprender com esses erros? É. Eu costumo dizer que fail quer dizer first approach in learning. Ou seja, eu ganho sempre. Das duas, uma. Ou eu tenho sucesso, ou eu aprendo. Portanto, nunca perco com um erro. É uma coisa que eu não me permite a mim próprio existir. Qual foi o maior sucesso que eu tive? Foi o facto de ter conseguido construir finalmente uma estabilidade familiar, ter os meus filhos a crescer, ser o melhor amigo deles. Tenho 3 filhos, 3 rapazes. Sou um pai extremamente babado. Sou um pai chorão quando falo deles.
Tenho um orgulho gigantesco de tudo o que os meus filhos estão a conseguir e, sobretudo, de poder passar isto tudo para eles, estar ao lado deles como melhor amigo. Tenho um com 23, um com 20. Num ano já vai no terceiro emprego. Isto parece que é de família. E, curiosamente, também é um feliz concorrente de circunstâncias. Ele não pediu nada. Portanto, isto está a acontecer outra vez. Não sei se isto passa de geração ou não, se é um vírus ou não, mas tenho um grande orgulho de ver que eles estão a conseguir e poder estar lá para apoiá-los. Este é o meu maior sucesso. No fundo, tentamos replicar nos nossos filhos aquilo que consideramos que a nós também foi um fator crítico, diferenciador e de sucesso nas nossas vidas. Não é? Sim, mas dando-lhes espaço para errar. Essa é a verdadeira coragem de um pai ou de uma mãe. É dizer, ok, deixa ele realizar uma série de coisas, porque quando eu não estiver cá, ele vai ter que fazer este trabalho sozinho. E de um líder, não é? É. E às vezes apanhar os restos, que se costuma dizer, não é? E reconstruir. Isto acontece-me com muita frequência. Mas eles já entenderam que é o caminho certo. E, portanto, hoje em dia são muito mais autónomos. É um orgulho gigantesco que eu tenho, o meu maior sucesso. Não consigo pensar nisto, em sucesso, sem pensar nisto. Do ponto de vista profissional, é o facto de ter conseguido, hoje em dia, de há uns anos para cá, não tenho qualquer receio do que seja o futuro. Está a chegar uma crise, ou já chegou, não sabemos muito bem, não vejo isso com nenhum receio. Estou a abrir um terceiro projeto com um grupo de pessoas que eu acho que são as pessoas certas, não tenho qualquer receio. Porquê? Porque acho que com as pessoas certas se vai a qualquer lado. A Wilson Learning nasce no meio de uma recessão, em 2002, 2003, aqueles anos difíceis, e se ingrou porque nós dissemos a nós próprios, se nós no meio de uma recessão conseguirmos estar numa área que é uma área de serviços, que como toda a gente sabe é difícil em termos de recessões, é uma coisa onde se corta, nós somos capazes de fazer tudo. E ainda hoje já saí da empresa, o meu ex-sócio continua lá e a empresa continua viva e saudável. Pedro, quero agradecer-te muito. Quero agradecer-te não só o teu percurso, mas a forma como tu falas enquanto agente da mudança que, na verdade, parece que é fácil. Quem te ouve ao ouvir-te parece que, de facto, caramba, é fácil, vale a pena e não é assim tão difícil quanto possa parecer. É uma frase que eu gosto sempre de terminar a dizer, que talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. E tu, de facto, és um super exemplo disto e obrigada por isso também. Obrigado eu por poder fazer esta partilha. Foi um prazer. Obrigada, até para a próxima semana.